Meus amigos de Vicente Pires, do Distrito Federal do Brasil, estamos começando mais um bate-papo empresarial. Nossa entrevistada de hoje é a Andreia Casagrande. Tudo bem? Olá, tudo bem? Joia. A Andreia Casagrande, ela é psicóloga, é especialista em avaliação psicológica e atua com análise do comportamento. Ela tem uma clínica chamada Multiclínicas Plenitude, que fica lá em Sobradinho. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Empresarial. Prazer todo meu, muito obrigada pelo convite. Para você que está nos acompanhando, nós vamos falar hoje um pouquinho de depressão, vamos falar de isolamento social, vamos falar de mudança de comportamento e da convivência das pessoas hoje com todas essas notícias ruins de isolamento, de pandemia, de morte e de sofrimento. Isso tudo no contexto da psicologia. Estamos começando mais um bate-papo empresarial. Andreia, hoje o mundo e o Brasil, e trazendo o Distrito Federal, está vivendo o isolamento social. É natural que a gente escuta falar de que quando as pessoas ficam mais tempo juntas, elas tendem a ter maior estranhamento? Pode acontecer, realmente, porque nós estamos acostumados a viver num contexto social onde todos estão trabalhando. Observe que hoje a dificuldade maior é os pais, filhos principalmente, nesse contexto de estudar em casa. Os pais não estão acostumados com esse tipo de contexto, de viverem juntos. E acaba por atrapalhar mesmo esse relacionamento por falta de convívio, de costume de estarem juntos. E acaba trazendo esse desconforto mesmo. Mas se é comum as pessoas quererem estar do lado das pessoas que elas amam, que elas gostam e que ela convive, não seria o contrário, as pessoas estarem mais felizes por estarem passando mais tempo juntos? Bem, na teoria sim, mas como eu te falei no início, nesse contexto novo que vivemos, trabalhamos o tempo inteiro, geralmente os pais saem cedo de casa e só voltam no final do dia, é uma mudança. As mudanças geralmente traz esse desconforto. Talvez, sei lá, se isso durasse mais algum tempo, isso se tornasse natural, mas hoje... E uma coisa que está sendo forçada, porque ninguém está em isolamento porque quer, mas porque é necessário. E tudo que é mantido ali porque é mandado traz esse desconforto, entende? Por esse motivo que traz essa sensação de ruim, o que deveria ser bom, né? O que se mais comenta no conceito da vida e do ser humano é que o ser humano se adapta. Em princípio, há esse estranhamento, depois você falou, se isso for vingar por mais tempo e essa convivência acaba se adaptando. Mas, quando junta a família toda, nós estamos juntando, mesmo no mesmo eixo familiar, cultura diferente, reações diferentes, posicionamento diferente e expectativa diferente. Pode ser essa a razão desse estranhamento? Pode ser um dos motivos também. Não que o estranhamento a princípio, porque assim, nós nos comportamos e o comportamento é aprendido. Porque eu te falei, com o tempo se acostuma, porque nós aprendemos a conviver e se acostuma. E aí, quando todo esse contexto que você falou de pessoas diferentes, pensando diferente, se vê na necessidade de estar junto, provoca esse estranhamento. Também provoca, não é um único motivo. O motivo não é porque é todo mundo de contexto diferente, metodologia diferente, pensa diferente que não está dando certo. E isso é um dos motivos, mas é todo o contexto que traz esse desconforto. Bom, mas pelo menos por enquanto não tem saída. Não. E o que fazer para melhorar isto e para que essa convivência seja o mais saudável possível? Qual seria a dica? Bem, o que eu indico? Primeiro, terapia sempre. A gente tem disponibilidade de terapia online, para quem não pode sair de maneira e hipótese nenhuma, certo? Isso para você ter um acompanhamento, para você acabar tendo como ali um profissional
competente, falar as suas dificuldades, quais os motivos dessa dificuldade estar nesse contexto, para conseguir trabalhar e aprender como conviver nesse contexto. Outra dica é procurar sorrir bastante, ou principalmente ver filmes de comédia, porque o sorrir, a alegria, ela traz para o organismo a sensação de prazer. Esse prazer pode minimizar esse momento que é bem complicado, tá? Outro é fazer atividades em família, jogar dominó, coisas que envolvam a família e que sejam coisas agradáveis, que deem esse prazer. Isso ajuda bastante, viu? Muito bem. Quando a gente está falando de grupo, a gente sabe que junta-se o grupo, mas as reações são individuais. Que tipo de consequência psicológica pode ter uma reação individual de uma pessoa ou de outra? Vamos falar de uma pessoa mais jovem, que de repente se sente presa, se sente ali acuada por essa situação. Então, vamos lá ver se eu entendi a sua pergunta. Você está me perguntando como essas pessoas de diferentes contextos conseguem lidar com isso? Nós estamos falando do adolescente. O adolescente está acostumado com os amigos na rua, festa, sair e tal e tal. E nesse momento ele está, eu usei a palavra acuado, não sei se essa seria a melhor palavra, mas se sente preso ali. Até porque se ele sair, ele traz uma contaminação para os familiares. Mas o jovem não está muito adaptado nessa sensação de falta de liberdade. Que tipo de consequência isso pode trazer no contexto da família, mesmo sendo uma reação individual? Então, a princípio, o que tem trazido bastante, porque eu atendo muito adolescente, é o estranhamento mesmo familiar. Justamente porque o adolescente, principalmente o adolescente, a gente tem mais dificuldade de colocar limites. Então, limitar o adolescente é mais complicado que você limitar uma criança de 2 anos, que você coloca ali e pronto. Então, você começa a observar que começa a ter problemas de relacionamentos familiares devido ao adolescente. Então, aí precisa ser adaptável, como eu te disse, aprendido o comportamento. Como fazer isso? Tentando envolver o adolescente no contexto familiar. Um exemplo que eu dou para isso, por exemplo, uma mãe que tem um filho adolescente ou uma filha adolescente. Eu sempre aconselho as mães, for fazer uma janta, chama o adolescente para acompanhar, fazer junto, para então... Fale para o seu espectador. Para então isso virar uma coisa agradável para ambos e para não ter tanto esse estranhamento, porque os adolescentes eles têm a se isolar, então precisamos evitar que o adolescente se isole. Como? Trazendo ele para todo esse contexto familiar. Como eu falei, jogos, brincadeiras, ou fazer uma culinária junto, assistir um filme junto, sempre colocando ele envolvido em todo o sistema familiar, para tentar não ter esse estresse que acontece na maioria das vezes com o adolescente. Seria um reaprendizado? Reaprendizado, justamente porque é comportamento. Nós vamos ensinar como conviver em família. Essa a nossa maior dificuldade, que nós não temos não vivemos isso, não foi aprendido. Nós aprendemos que o adolescente vai para a escola, chega meio-dia, almoça e vai estudar ou vai para a educação física, mas só faz deixar nos ambientes. Agora ela tem que conviver junto. E aí temos que aprender a conviver um com os outros. Agora vamos mudar um pouquinho do contexto de muita gente e vamos entrar no contexto de um casal que trabalha o dia todo, que só se encontrava à noite e agora está tendo que conviver mais. Tem estranhamento também? Demais. Eu atendo também casais. Eu acho que acredito que é o que mais tá vendo nesse momento, esse estranhamento. As pessoas não estão acostumadas a viver juntas. As pessoas estão passando a se conhecer devido à pandemia, ao isolamento. Então tem esse estranhamento e eu aconselho assim a fazer um acompanhamento mesmo, fazer terapia de casal, nem que seja online, mas para que aprenda a conviver, porque o que eu percebo, a maior dificuldade hoje, principalmente o casal, é a comunicação. O casamento, ele se norteia à base da comunicação. E o que é comunicar-se? É falar de maneira que o outro entenda. E esse contexto está provocando uma sensação que eles não se comunicam, não entendem o que um quer, o que o outro quer. E aí a gente faz todo um trabalho familiar,
principalmente casal, para que eles entendam e se comuniquem melhor. Mas eu queria compreender um pouco mais disso, porque assim, quando você trabalha, você luta na expectativa, vai trabalhando isso para o seu período de férias, para você sair do trabalho, concentrar com a sua esposa, viajar e tal. Ora, agora é uma férias forçada. O contexto, em sua opinião, como psicólogo, você que é analista de comportamento, ora, eu estou de férias com a minha esposa, com meu marido, isso teria que ser uma maravilha? Por que tem essa reação diferente? Simples. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer as coisas. Tá? Então, assim, estamos no isolamento por obrigação, isso para pensar no próximo. Isso já traz um estranhamento. Ninguém quer ser obrigado. Uma coisa é você planejar uma férias de um mês, passar um mês, mas em um contexto totalmente diferente do que nós estamos vivendo. Você passa uma férias num ambiente propício, piscina, praia, ou seja, vários outros ambientes que vão provocar aquela sensação de prazer, coisas que você não vai ter no isolamento social devido ao vírus, né? Muito bem. Saímos um pouquinho do isolamento e vamos falar de forma direcionada de Covid, no contexto ainda desta relação sociofamiliar. Está todo mundo em isolamento, é o que você falou, forçado, as pessoas que não estavam acostumadas a esta convivência mais continuada estão. Agora vamos ligar a televisão. Só notícia ruim. Aumentou morte por Covid, mais gente contaminada. Como é que fica? Isso tem uma interferência ainda pior na questão do isolamento? Esse tanto de notícia ruim? Com certeza. Provoca essa sensação de impotência, do novo, de medo. Isso tudo, essas notícias todas, traz esse sentimento de estranheza, de não saber o que vai acontecer, não saber qual é o fim disso tudo. Isso traz sim mais sofrimento. O ser humano, ele está muito preparado para notícias positivas, né? Ele recebe uma promoção, ele fez o exame e o exame deu negativo, né? De repente um parente que está longe deu uma notícia também maravilhosa. O ser humano psicologicamente está muito preparado para isso, mas ele sofre com as notícias negativas. O que fazer para diminuir esse impacto? Porque hoje qualquer veículo de comunicação, celular, TV, computador, TV aberta e rede social, notícia ruim, está muito focado nisso. Qual seria a saída para que as pessoas pudessem, mesmo sem se isolar do mundo das informações, mas poder encarar isso de forma natural? Tem alguma receita para isso? Sim, tem planejamento. O planejamento é a base de vida. Eu acredito que se planejar é a melhor metodologia para que se sinta melhor com as questões de adoecimento. Por quê? Vai ter as notícias, não tem como você bloquear tudo, não vou ver mais, não tem como, até porque você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Mas você pode evitar ficar o tempo inteiro em cima só procurando esses tipos de reportagem. Como eu falei, evitar ficar o tempo todo só querendo ouvir notícias ruins. Aproveita o seu tempo para fazer uma yoga, baixa um aplicativo no celular, qualquer celular hoje em dia você consegue baixar um aplicativo, fazer uma meditação, uma yoga, ou assistir um filme, ou uma conversa mesmo em família, um dominó. Evitar ficar muito tempo só no meio desse contexto ruim, para evitar o sofrimento e o adoecimento. Muito bem. Falamos desse contexto, agora vamos mudar. Vamos falar agora da doença mais comum da era moderna, a depressão. O que leva uma pessoa ao estado depressivo? A pessoa fica depressiva devido a todo o contexto familiar, social e cultural, ou seja, e orgânico. A depressão ela surge
através de momentos ou de acontecimentos. Por exemplo, o luto é um dos motivos da depressão, do aumento, principalmente da depressão nesse contexto. Porque a pessoa vai vivenciar uma perda de algo que ela não esperava. O inesperado é algo que traz sofrimento, tá? Então, esse momento agora é todo voltado a notícias ruins, a perder entes queridos que amamos, e traz com mais força essa depressão. Porque dizem, nesse momento os índices de depressão aumentou. Obviamente que sim, estamos num momento de crise, num momento onde as pessoas estão envolvidas em algo que ela não esperava, estão envolvidas em meio de medo, de dor, de sofrimento, e não era de se esperar diferente que esse aumento de depressão aconteceria, entende? Então, assim, está sim acontecendo, as pessoas estão ficando mais deprimidas, as pessoas estão perdendo mais ente querido, e não tem como evitar isso a não ser tentar, de alguma maneira, procurar um acompanhamento especializado para te apoiar e te ajudar a passar por esse momento. Nós podemos falar de depressão como o estágio, praticamente fim de uma situação psicológica diferente, não é? O estado depressivo, a gente pode entender que já é um processo já lá bem adiantado. Quais seriam os primeiros sintomas que a família poderia já ficar esperta, de olho, antes desse quadro depressivo? Então, assim, é bem nítido quando uma pessoa começa a ficar deprimida. Ela geralmente procura isolamento. Se você puder falar um pouco mais alto. Sim, né? Tá. A pessoa geralmente ela procura se isolar, ela evita conversas, ela chora bastante, ela fica muito recuada. Quando você vê, principalmente adolescente, tá? Como eu falei, os adolescentes têm dificuldade com esse novo contexto, então eles tendem a ficarem mais doentes neste momento, não que as outras... Sofrerem maior impacto, né? Justamente. Então, precisa se observar. A depressão, ela é observável, tá? Ela diagnostica pelo observar. Você vai observar os comportamentos diferentes. Provavelmente a pessoa vai estar fazendo coisas que geralmente não era do contexto dela fazer. Ficar o tempo todo no quarto trancado, não querer conversar, não querer, por exemplo, vamos ali tomar um banhozinho, não vai, sempre se nega a fazer coisas diferentes. Aí já é um alerta, ficar alerta que provavelmente essa pessoa deve estar passando por algum momento difícil. Você precisa estar alerta para então intervir o mais rápido possível. Pelo que você está falando, é preciso que a família esteja com a antena ligada o tempo todo, não é? O tempo inteiro. Muito bem. Eu tenho acompanhado notícias sobre depressão, inclusive suicídio, que não é um tema legal de se falar no contexto da depressão, mas que houve nos últimos 10 anos um crescimento, uma evolução no quadro depressivo de adolescentes de quase 300%. Aí a pergunta é, tem como a família agir de forma preventiva em relação aos adolescentes? Então, a prevenção é mesmo estar o tempo todo observando. A prevenção notou que mudou o comportamento, que a criança ou adolescente começou a se isolar, começou a se comportar diferente, começou a não gostar das mesmas coisas que gostavam, começou a se negar, a se alimentar, até mesmo se alimentar. Então a prevenção é observar o comportamento, como a pessoa se comporta, porque assim, a pessoa que está depressiva e que acaba se suicidando, geralmente ela dá vários sinais disso. Nós que geralmente não paramos para observar, até mesmo devido a esse nosso contexto. A correria. Justamente, é o que falamos no início. A falta dessa convivência. Justamente, essa falta dessa convivência, a falta de observação. Faz a família não perceber. Justamente, precisa observar. Muito bem. Nesse momento você deve ter te acompanhando empresários, profissionais liberais, pais, mamães, vovós, titios. Qual o conselho que você dá para eles em relação a tudo isso que nós estamos falando, né, que tem o jovem, a criança ou o adolescente
como centro principal para evitar um quadro depressivo. Qual seria o seu conselho? Observar, observe, estejam sempre o mais próximo possível, tentem se envolver no ambiente do adolescente, observe como ele se porta perante a aula, se puder acompanhe um minutinho. Sei que é um pouco complicado, que todo mundo remoto, então o filho no quarto, o pai na sala, mas se puder dar um momentinho desse seu tempo para ir lá acompanhar um pouquinho essa aula, observar como ele se comporta mesmo online nas aulas e ficar sempre atento e junto o máximo possível. Evitar esse distanciamento, mesmo porque o que acontece com essa nova metodologia de ensino, aí tende a ficar mais tempo no telefone e acaba esquecendo um pouco desse convívio. Então, eu aconselho a observar e estar sempre próximo, o máximo que puder. Sempre procurar exercícios ou atividades que envolvam a família, que você esteja ali junto com esse adolescente para estar observando melhor esse comportamento, se realmente está um comportamento propício para o ambiente. Amor pode fazer a diferença? Toda a diferença. Amor é a base da vida. Muito bem, falamos de coisa reflexiva até o momento. Agora vamos falar da psicologia de forma positiva, de coisa bonita, de vida. Como é que nós podemos sair de todo esse contexto, de toda essa situação e podemos respirar positividade, respirar sorriso, respirar alegria em conjunto? Como é que a gente pode fazer isso considerando esse momento tão problemático? Então, é meio complicado, né? Podemos estar respirando normalmente, estarmos felizes, mas podemos nos envolvermos mais uns com os outros, nos preocuparmos mais com o próximo e tentar tirar o melhor desse momento. Como? Tentando se envolver mais, já que não tem o que fazer, vamos trabalhar junto, vamos se exercitar junto, vamos cantar junto, para que se torne esse momento mais agradável, mais envolvente, para que depois disso tudo nós possamos dizer o que tiramos de bom de tudo isso que foi muito dolorido. Pelo menos vamos tirar este convívio familiar que foi reconstruído. Juntar a família, o papai e a mamãe, fazer um momento de humor, contar piada, contar anedotas, a história da família, integralizar no contexto da existência dessa família. Seria também uma boa dica? A melhor dica, como eu disse, sorrir é a melhor maneira de aumentar a autoestima, aumentar a felicidade, conseguir se envolver. O clima, botar o clima para cima. Justamente, é a melhor maneira. Eu aconselho assim de olhos fechados. Muito bem, eu quero agradecer aqui a doutora Andréia Casagrande. Muito obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas dicas. O nosso bate-papo empresarial vem buscando trazer situações, informações, dicas para que as pessoas, tanto aqui de Vicente Pires, como de todo o Distrito Federal, possam se sentir mais tranquila e informada a respeito disso. E eu quero dizer a você que está aí, nós vamos sair dessa. Por quê? Porque o brasileiro, ele acredita muito. O brasileiro, ele tem muita força. O brasileiro, ele é muito forte. Então você que está nos acompanhando, acredite. Em pouco tempo teremos dias melhores. E não espere acabar a pandemia para sorrir. Sorria. Pega o seu violão, vá ver filme de humor. Se você gosta de filmes policiais, filmes mais, de mais ação, mude um pouquinho o contexto disso. Passe a gostar de algumas coisas, por exemplo, você não gosta, junta a família para fazer uma salada, para fazer um almoço, para fazer um bolo, para trocar receita e escutar os filhos. Que o pai diz, meu filho fala as bobagens de adolescente, é hora de escutar essas bobagens, vão fazer uma grande
diferença nesse momento, não é? Claro. Nosso bate-papo encerra por aqui. E com vocês, professor Anchieta. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.